Como você Olá, estou passou bem. seu final de semana? Me fala de ti. Final de semana foi bom, comemoramos, né? Dia das Mães, foi tudo ótimo. Yeah. Pois é, Comemos Brasil. um camarão, foi ótimo. Delícia. Gabi, muito bom ter você aqui. Olá, Amanda, Cris. Uau, estamos com a sala cheia hoje. Vamos lá. Gabriela entrou, todo mundo muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bem-vindos. Que delícia estar aqui, que bom estar aqui, comemorar Dia das Mães, apesar do caos que a gente vive, a gente sempre se reinventa, né, Henrique? Cheguei É uma chegando, habilidade. Pegou chegando, né? correndo, mas cheguei. Ah, ela falou cheguei chegando, eu me lembrei daquela poesia, acho que é o Olavo Bilac, cheguei, chegaste, vinhas fatigada, e triste, triste, fatigada eu Olha, vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. A minha Daruja. essa do fundo do baú, tá vendo? Olavo Bilac é fundo do baú mesmo, né? Muito bom. Então me fala, estou eu aqui animadíssima. Semana passada deixei vocês na quinta-feira, né? Já nem sei mais o que eu fui fazer na quinta-feira, porque eu fui para Évora, para o sul de Portugal. A minha agenda está ficando cheia, isso é uma coisa muito boa. Queria muito estar em São Paulo com você, gente. Eu gosto de São Paulo. Mas o Henrique tá com umas questões do fundo do baú dele ali que eu acho que hoje nós vamos rir um pouco. Mas antes da gente rir, vamos fechar o que ficou pendurado na sexta-feira? Quem assistir os vídeos na sequência, porque eu sei que tem algumas pessoas que me perguntam aonde fica guardado esse vídeo. Ok. Não consigo passar para o Instagram do Henrique, por isso que não está no dele, mas está no YouTube, Universo da Psique. Vocês procurem lá no YouTube, Universo da Psique, vocês vão encontrar. E eu sei que como é muito pouco tempo, às vezes parece que um assunto fica para o dia seguinte. E tem ficado sim. Então vocês vão lá, vocês acompanhem. Na semana passada nós falamos de culpa, não vamos falar outra vez de culpa, porque os culpados que se perdoem, Ficaram para trás. Os culpados ficaram para trás. os culpados ficaram para trás. Só queria que você desse um pincelzinho na vergonha. Vergonha. Olá, Reginaldo. Olá, Cidinha. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá, doutor. Diga-nos sobre a vergonha. Olha só, vergonha é algo curioso, né? Porque ela tem a ver com o que as pessoas vão pensar de si mesmo, ou seja, do que os outros vão pensar de alguém, né? O que essa própria pessoa imagina que os outros estão pensando dela. Essa é a questão da vergonha. Então a gente falou semana passada um pouco dessa relação da culpa, como a culpa trabalha, e ficou faltando a gente entrar na questão da vergonha. E olha que curioso. Eu lembrei agora que a gente estava aqui falando do Olavo Bilac, eu lembrei daquela passagem quando o Pedro nega, ele nega a Jesus Cristo, né? E, e a ideia nesse texto, acho que fica um pouco evidente, que ele não queria ser associado à figura de Jesus naquele momento. Yeah. E é uma explicação simples para a vergonha e bem objetiva e prática, porque todos devem conhecer essa passagem. O que aconteceu? Ó, ele não queria ser associado, a imagem dele, à imagem de Jesus naquele momento. Ou seja, ele sentiu vergonha. Essa é a vergonha. Vergonha é quando eu quero que os outros tenham uma imagem melhor de mim. Então eu me relaciono com os outros a partir dessa imagem narcísica, ou seja, o que vocês vão pensar de mim? E então a gente pode, cada um mergulhar aí na imensidão de exemplos que já tiveram na própria existência. Quantas vezes você pensou isso? O que essa pessoa, o que esse professor, o que esse pai, o que esse amigo, o que essa pessoa que você está querendo namorar, o que ele vai pensar de mim? O que os pais da minha namorada, ou o que os pais do meu namorado vão pensar de mim? Ou seja, eu não vou em tal lugar porque vão pensar de mim. Eu não vou falar em público porque vão pensar em mim. O que vão pensar? Será que eu vou dar conta? Ou seja, a vergonha está sempre ligada a esse dar conta dessa imagem para o outro. É nesse lugar.
E se a gente conseguir tirar, observar que conseguir dar conta desse narcisismo, dessa insegurança da própria imagem, talvez essa vergonha diminua um pouco. De forma bem prática, objetiva, a vergonha trabalha nesse lugar, ou seja, a culpa vai trabalhar nessa, né, ao contrário disso, eu vou me punir por uma outra ideia. A vergonha não, é o que o outro vai pensar de mim. Ela está fora e a culpa está dentro. É engraçado você colocar dessa maneira, porque a gente sempre pensa que eu não vou porque eu tenho vergonha. E eu penso que o problema sou eu, mas agora você me coloca que o problema é que eu estou preocupada com o que o outro vai pensar de mim. Por isso que eu tenho vergonha. Esse outro que vai pensar de nós é estrutural, né? E a gente tem tratado desse tema nessas últimas semanas, que a estrutura toda, a base da estrutura, quando nós somos cuidados, tocados, quanto bebês, ela vai continuar. Então vai ter sempre esse outro, essa dependência desse outro. E se eu não correspondo a esse outro, é culpa. Se o outro não olhar para mim, é vergonha. Então, é sempre dessa base, né? Porque isso vai ser para sempre. Nosso corpo registra tudo. E eu, por exemplo, lembro de algumas situações. Em 2017, eu fui fazer uma apresentação e antes de subir no palco, mudou tudo, né? Eu tinha preparado um material para apresentar e na hora que eu subi, a produção falou, não vamos falar nada disso que você preparou. Eu falei, como assim? O que vamos falar? Eu não preparei outra coisa, o que vão pensar? Eu não vou saber falar exatamente daquele assunto. Ou seja, logo desestruturaram a situação toda, e isso é realmente sim preocupante, mas o que vão pensar se eu não falar aquilo que eu pensei que iria falar? O que o outro vai pensar de mim? Que imagem eu vou passar? Então tem a ver com essa questão da imagem. E a vida é assim, a vida é uma surpresa. Então, se a gente conseguir trabalhar essa questão da vergonha e da culpa, a culpa é importante eliminar. Eu realmente na clínica, os meus analisandos, sabem que, claro, a culpa vem, a gente trabalha, mas a gente vai tentando mostrar que, de alguma forma, que a culpa ela não produz algo de reflexão. Ela pune. E ela está num lugar onde você deveria ter feito algo melhor do que você fez. Para quem acompanhou, vocês vão se lembrar que eu falei que é impossível a gente retornar ao passado e com a experiência de hoje. Olhar a partir de hoje para o passado é injusto, porque no passado você fez tudo o que você sabia. Então, deixa a culpa de lado. A vergonha é a questão do narcisismo, então nós vamos ter que trabalhar essa vergonha em nós, trabalhar esse narciso, sim, se olhar, mas entender que o outro também tem as questões deles, e tudo que a gente faz tentar fazê-lo da melhor, de uma forma onde você tenha consciência do que está fazendo, e se preocupar um pouco menos com essa relação de trazer de suprir a expectativa do outro, e mais a sua. É muito interessante porque você estava falando aqui agora, eu estava lembrando de outros enriquecendos com o Henrique que nós fizemos nas outras semanas, quando uma vez você disse que a coisa mais difícil e mais complicada é você ter uma criança dentro de um adulto grande, né? Que uma pessoa adulta que está agindo como uma criança interna que está aí. E agora você nos traz uma proposta de eu preciso não olhar para o passado com essa culpa, porque não vai adiantar nada. E é muito interessante que tem muita gente que quer ficar se remoendo e não sai dali. Ela fala, mas a culpa é minha. Se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. Parece que aquela criança que está, o brinquedo é meu. Eu não vou deixar esse brinquedo, mas esse brinquedo não te leva a lugar nenhum. E essa proposta que você está dizendo da culpa, mas eu quero sair da culpa porque eu quero ir para a vergonha e nós queremos ir para frente, mas é só fazer aqui um arrematado. Essa questão da culpa é uma questão que a gente precisa querer, a gente precisa crescer. Né? É uma determinação pessoal. Cada um vai achar... Mas o que a gente faz, Henrique? Agora eu vou dar uma aqui de paciente. O que a gente faz se as vozes começam a falar o tempo todo? Você vai dormir,
e você fala, eu sou culpada. Você olha para a situação, pior é isso, né? Quando você olha para a situação, você fala assim, ai meu Deus, mais uma vez, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, a culpa é minha. Como é que eu saio desse lugar, Henrique? Olha, é uma boa pergunta. E ela talvez já nos coloque no próximo tema também. Por quê? Vocês já foram em algum show de humor ou já assistiram? Devem ter assistido, né? Algum tipo de piada, alguma situação assim. Nem todas as piadas servem para todo mundo. Por quê? Porque a piada precisa, para uma piada fazer sentido, ela precisa de três pessoas. Mesmo que não tenham as três pessoas. A gente precisa de alguém para contar algo. Precisamos que essa pessoa conte algo sobre alguém ou sobre algo, né, sobre um objeto. E precisamos que alguém escute essa história. Ou seja, então são três. Então o que acontece? Num show de humor, por exemplo, o que acontece? Esse humorista, ele coloca esse adulto para rir. Ou seja, esse humorista, ele transforma os adultos em criança. Yeah. Mas nem, não é? Então é essa a posição do humor. Ele é capaz de deslocar da posição do adulto para a criança. E ele se torna um adulto, então, brincando com coisas sérias. Então, a piada é diferente. Então, tem humor, tem uma questão piada humorística e tem a piada que é um xiste, que é um comentário com um certo uma sacada mais apimentada, algo assim, isso, sarcasmo, um cinismo, exatamente. É diferente do humor. Por exemplo, o que me faz rir? Chaves. Por incrível que pareça, Chaves me faz rir. Quando o Chaves... É muito interessante. Eu estou rindo de você rir de Chaves. Isso, o Chaves me traz muito humor. O Chaves me coloca nessa posição infantil. Por exemplo, tem uma piadinha do Chaves que é assim, ele falando com o Seu Madruga. Seu Madruga, eu vi um gato com um olho só. Aí o Seu Madruga, é mesmo? Ele tinha um problema genético, enfim, o que aconteceu? Ele falou, não, é que eu fui olhar ele assim, ó, com um olho só. Eu pus a mão no olho. Então, é muito infantil. Então, assim, esse tipo de piada me faz rir, mas não faz rir uma outra pessoa. Não é engraçado para uma outra pessoa. Por quê? Porque não está no referencial da criança dela. Então, vamos lá, tentar responder a questão de como sair dessa posição da culpa. Primeiro, a primeira coisa, em clínica, o que a gente faz? A gente trabalha com dados de realidade, né? Então, como eu disse já para vocês, hoje nós estamos tendo aqui uma nova experiência, novas informações. Cada um de vocês, onde vocês estão aprendendo coisas novas hoje, sobre si mesmo e sobre os outros. Vamos voltar, para quem pode, pensar 10 anos anteriores. Vocês eram as mesmas pessoas? Provavelmente não. Nós estamos em constante mudança. As percepções, os estudos, um conteúdo que a gente estuda junto, esse mesmo que a gente está estudando hoje, traz uma elucidação e uma compreensão tanto para mim quanto para vocês diferente do que eu sabia. Ou seja, então a partir de hoje, sabendo o que sabemos hoje, olhar para um passado onde você não sabia, a pergunta é, não é injusto condenar essa pessoa que foi você? Totalmente. Eu vou responder, totalmente. Ou seja, então a gente começa com esse olhar, da pessoa começar a olhar, porque ela precisa entrar em contato que ela não pôde pensar de outra forma. Não pôde. Então isso já traz uma percepção. Então vamos para a próxima fase, que é o quê? Essa questão do humor. Então como que o humor pode tirar essa seriedade, essa culpa, ou então essa posição de muito sério? O humor, tá? Eu falo depois do xiste um pouco. Mas o humor, ele pode, por quê? Porque quem são essas vozes que são sérias na nossa cabeça? São as vozes das pessoas que cuidaram de nós. São as vozes da sociedade. São as vozes de todos que nos cercam. E, principalmente numa sociedade globalizada, nós nos tornamos policiais de nós mesmos. Isso é importante, né? Ou seja,
você não precisa de tantos guardas. Nós somos vigia. Nós vigiamos o outro. Ó, você está fazendo coisa errada, hein? Ó, você está passando no farol. Ó, fica na faixa, enfim. Não, se está certo ou se está errado, essa não é a questão. O que eu estou dizendo é que nós somos vozes de autoridade agora globais, individuais, para cada um que está vivendo. Nós não precisamos mais de tantos senhores de autoridade. Nós somos autoridade. Nós lembramos a cada um, a cada instante, se ele está transgredindo alguma lei. Então, o que mais pode tirar dessa voz autoritária? Quem pode tirar essa voz autoritária e brincar com ela? Só uma criança. Yeah. Só uma criança faz isso. Só uma criança vira e fala: ah, nossa, seu nariz é grande, hein? Fala para um oficial da lei, por exemplo. Ele está lá falando algo sério. Ó, você para com isso. A criança olha para ele: nossa, mas seu nariz é grande, hein? Ou seja, desmoralizou, tirou aquela seriedade. Então, o humor ele é capaz de tirar essa seriedade. E tirando essa seriedade, eu me lembro agora do bobo da corte. Por exemplo, o bobo da corte era o único capaz, o único que era permitido rir do rei. Ó, o único que não seria decapitado, o bobo da corte. Então, uma forma de lidar com a nossa seriedade, nossa culpa, é transformando, brincando com essas vozes de autoridade que estão colocadas em nós. É desmoralizando elas um pouco, porque elas são muito sérias. Elas precisaram ser sérias para a gente ficar vivo. Mas, será que elas precisam continuar sendo tão opressoras em nossa cabeça? Não. Então a gente pode brincar. Se vocês, então, encontrarem um equilíbrio e uma brincadeira com essas vozes, ou seja, por exemplo, quando você vai se relacionar com alguém, geralmente a voz aparece, vamos dar exemplos então, né? Tudo bem até agora? Deu para entender? Vocês, tudo bem? Gabi, Reginaldo, Edna, quem mais? Antônia. Tem bastante gente aí hoje. Tem bastante gente, né? Gente. Tudo bem? Tá dando para entender? Bom, vou continuar. Então, assim, a seriedade, essa questão, como que a gente trabalha com isso? Peraí, me perdi aqui. Eu estava falando falei do bobo da corte, né? Culpa, que a culpa ela é pesada e a gente vai pegar o humor e acabamos por deixar ela leve, porque afinal de contas nós não podemos fazer nada com o que passou antes, né? Exatamente. Então tá, então olha só. Você vai se relacionar com alguém. Você vai encontrar uma pessoa, vai encontrar uma menina, um menino, enfim, um amigo, não importa, é uma pessoa. E a voz na cabeça já começa a reparar. Nossa, na roupa, no cabelo, nos modos. Nossa, essa pessoa, nossa, será que ela vai fazer isso? Nossa, ela falou assim com o garçom. Nossa, mas ela não abriu a porta do carro? Nossa, mas fala alto, hein? De onde vieram essas vozes? São as vozes que nos constituíram. É muito interessante, porque a gente até tem uma expressão que eu acho que é muito brasileira, né? Que a gente fala: gente, vocês não sabem, vergonha alheia. Eu fiquei com vergonha do que o outro disse. E quando a gente fala isso, mas é porque assim, eu fiquei com vergonha porque as minhas vozes aqui começaram a dizer: uau, o que a Edna falou? Difícil deixar de ser sério. Uau! Muito boa essa colocação dela, porque é verdade, Henrique. Tem determinadas pessoas que levaram com tanto peso que não conseguem tirar aquilo, que aquilo continua, eu sou culpado. Foi aquilo que eu te perguntei. A gente está na nossa rodinha e não saio da rodinha porque parece que eu quero ser um meia-culpa, eu vou me bater e eu sou culpado, né? Talvez seria uma hora de começar a rir de si mesmo, né? Rir de si mesmo. A gente tem que rir de si mesmo. É a única saída que eu encontro. O humor, ela tem essa capacidade de lidar com esse absurdo. E a etimologia da palavra absurdo, ela tem uma variante que é surdo. Ou seja, então, o absurdo é escutar esse lugar do absurdo, essa surdez de outras coisas. Só vejo algo, só vejo
Eu estou fixado numa ideia. Então, o humor ele pode lidar com essa surdez, com esse absurdo. Eu tenho uma amiga que ela você já deve ter ouvido essa expressão, mas ela costuma usar essa expressão que é assim, não pode ver uma vergonha que quer passar. Tem gente que não pode ver uma vergonha que quer passar, né? Gostei. É ótimo. A Carolina Linardi, ela não posso ver. Tem gente que não pode ver uma vergonha que quer passar. Que coisa. Então, isso é interessante, né? Porque só o humor pode lidar com isso. E isso é um tipo de humor, ó, brincar com a situação. Brincar com a situação. Essas vozes julgativas, condenatórias que surgem em nós a todo instante, em cada encontro, se nós conseguirmos brincar com ela e falar assim, ó, fica quieta, mamãe, fica quieta, papai, fica quieto, titio, seja lá quem for. Nossa, essa pessoa, eu sei que você pensa assim, né? Quem? De quem que é essa voz? É de quem foi. Eu sei que você pensa assim, mas eu posso pensar de outra forma. É tão engraçado que você está falando isso, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sofri, não foi bullying, não. Eu sofri a vida inteira com uma irmã que sempre foi extremamente magra, por questões de saúde, por não sei o quê. Então, assim, a história era, a minha irmã é magrinha e eu sou gordinha. Mas a vida inteira. É tanto a vida inteira que uma vez eu postei uma foto no aniversário da minha irmã e uma tia lá de 1910, que eu não vejo há muito tempo, colocou assim, quem é essa? É a gordinha ou é a magrinha? Então, assim, e eu cresci com essa história de... Uma vez eu até falei para minha mãe, eu falei, gente, eu nunca fui gorda quando vocês me chamavam, hoje eu sou. Mas eu brinco com isso. Eu acho que é a maneira que eu resolvi de lidar com isso. Uma vez a gente estava num lugar aí, todo mundo ia descer uma rampa, né? Porque eu sempre estou cheia de amigos e tudo mais. Aí o pessoal, você vem, você não vem, você vem? Eu falei, eu não, só se for rolando. Mas eu falo de mim mesma rindo. Por quê? Porque como foi uma situação que eu não consegui mudar, era completamente impossível, porque eu cresci no sentido comparativo, eu e minha irmã, inclusive, quando resolviam nos vestir roupas iguais, era o filme do Bush Estica, sabe? Era o gordo e o magro, porque assim, eram exatamente iguais, e hoje eu sei que aquilo me fazia muito mal. Então eu brincava assim, gente, hoje todo mundo sabe que eu sou a pessoa que mais brinco com o meu corpo. Estou diminuindo por uma série de fatores que foram obrigatórios. O Covid foi uma, né? Que me fez ir emagrecendo. Estou gostando disso, agora eu acho que eu vou continuar emagrecendo, que é legal. Mas eu sempre rio e brinco com isso. Foi a maneira que eu levei, que eu precisava viver com isso. Então eu vivo com isso na boa. Você quer que eu vá rolando? Você quer não sei o quê? Não pode pôr tudo isso aqui porque eu como, hein? Então essas brincadeirinhas eu faço comigo e eu mesma rio. Eu acho que isso me faz levar... Não tinha pensado nessa maneira do humor. Eu vou encontrar outras situações para começar a rir. Vamos desmoralizar um pouco dessas vozes. E por que o humor? Estou trazendo a questão do humor, falei contigo, queria trazer esse um pouco de humor, por quê? Yeah. Porque o humor, nesse momento tão sério, voltamos a falar, do momento tão sério que a gente perde um humorista importante, nós perdendo vidas, pessoas amadas, enfim, só penso que talvez nesse momento só o humor pode nos trazer um pouco de esse acalanto para a alma, para rir um pouco dessa situação, desmoralizar. Então, não sejam tão sérios com vocês mesmos, mas não são vocês, são as vozes de quem cuidou de nós. E foi preciso, mas será que ainda é? Talvez não seja, não. Eu gosto muito. Nas minhas 12 mulheres, eu falo da Sara, né? Que foi a primeira mulher que eu escrevi, porque quando Sara riu, eu acho, né? Essa sou eu. Bom exemplo dessa Sara. E eu coloquei no meu livro a questão de Hipócrates, né? Que fez a terapia do riso, né? Então eu coloco que quando ela riu, a madre dela se abriu. Afinal de contas, uma mulher de 90 anos não podia gerar. E quando o anjo falou com ela, falou, você riu? Falou, não, eu não ri. Eu acho que ela deve ter dito agora. Agora vocês estão gozando com a minha história. Agora eu vou rir porque eu já não tenho mais nada para fazer. Quer saber de uma coisa? Eu vou rir. Essas são as minhas versões, né? E o anjo falou assim, então pronto. Já que você riu, o teu filho vai se chamar Isaac, que Isaac significa riso. E às vezes eu costumo falar assim, rir talvez gere Isaac.
Olha só, isso mesmo. Você vê que situação da Sara, que absurdo, né? Falar para ela, segundo o texto, né? Sendo certa a tradução ou não, ela era uma mulher de uma idade avançada. Yeah. E falar para ela que ela teria um filho aos 100 anos, né? Sim, 90. 90, né? Então, Como se em tipo, ela, 90 fizesse muita diferença. então, e ela teve que rir, né? Fala, bom, só posso rir, né, dessa situação. Isso é muito sério, né? Como assim? É muito sério. Será que eu quero ser mãe agora? Tem muitas coisas envolvidas nesse texto. Não, olha, não tinha como questionar, então eu vou rir. É, Não tenho como é. resolver. O Reginaldo falou, rir alegra a alma e libera serotonina. Exatamente, né? Nós não estamos nem falando desses hormônios, né? Que se fala hormonas, isso. Eu sempre confundo a nomenclatura portuguesa. Esses hormônios que fazem bem ao nosso cérebro, né? Nossa, muito legal essa história do riso. E se a gente tiver vergonha, a gente pode rir também? Vergonha alheia? Ah, é bom rir de nós mesmos sempre, viu? E rir dessa tentativa de comparar. Rir de como isso é ridículo, por exemplo, de ficar pensando que o outro pode ter uma resposta melhor do que a nossa. E do que o outro vai pensar. O outro está cheio de problemas, está cheio de questões também, está cheio de dúvidas. E mesmo que não esteja, problema dele também. Então, começar a lidar consigo mesmo. Por quê? Porque cada um de nós estamos aqui juntos e outras pessoas que vão assistir, vocês são a melhor versão que vocês têm agora, né? Se parafraseando Mário Sérgio Cortella. Vocês são a melhor versão que vocês têm nesse momento. E isso é motivo de riso, de rir de como é ridículo pensar que o outro pode ter uma ideia melhor de nós mesmos do que nós na nossa própria história. É ridículo isso, mas a gente faz isso, é do humano, a gente pensa, a gente precisa do outro, né? É A verdade. Cidinha falando que ri dela o tempo todo, é uma graça, né, Cidinha, rir de si mesmo. Eu também gosto, viu? E quando eu Um lembro dia, de alguma situação, eu falo, nossa, como isso é ridículo. não, o pior é quando você tá. Porque eu treinei isso. Eu treino algumas Ah, coisas na minha vida. Porque a minha vida nunca foi tão leve assim. Ela foi muito pesada o tempo todo. E foi pesada por conta da minha infância e tudo mais. Então, assim, eu treino. Eu treino rir também. Às vezes, é para bom. isso. Não, é sério. Porque eu preciso que isso fique uma informação no meu cérebro. Como eu treino agradecer. Às vezes não tenho motivo absolutamente nenhum para agradecer. E eu fico, obrigado, obrigado. Mas obrigado por quê? Não, porque eu estou treinando. É só exercício. Fico lá, obrigado, obrigado, obrigado. E eu também treino rir. Mas às vezes eu estou sozinha, no meio da rua, vejo uma situação engraçada e não tem ninguém que possa dividir comigo para eu rir. É trágico. Porque eu fico rindo sozinha. Porque eu acho que. Quem está falando aqui? Ainda Pois mais é, essa é quando. uma que ri comigo. A Cris, ainda mais quando você tem amiga que grava palhaçada, gente, eu gravo. Eu gravo as loucuras que a Cris faz, porque a gente sai para fazer umas loucuras juntas, e eu gravo e depois ficamos rindo. Eu falei, não acredito, olha a cara que você fez, olha como você fez, olha. Porque isso ajuda a viver, né? Ajuda. O Reginaldo falou outra que é muito interessante, é muito boa essa, Reginaldo. E quando confundimos pessoas na rua com conhecidos e até abraçamos, quanta vergonha. Você vai correndo abraçar, oi, né? Oi? Eu não Oi, não posso era? contar aqui, eu não posso contar aqui porque muita gente pode ver. Uns tempos atrás, aqui em Portugal, foi uma pessoa que foi muito conhecida, porque eu fui muito para televisão, cantei para o presidente da República, uma história muito interessante aí. E às vezes eu estou na rua, as pessoas olham para mim, elas falam comigo, elas contam episódios, elas acham que eu estou lembrando de quem é eu. Sim! Porque, gente, ela está tão empolgada falando comigo, não sou eu que vou dizer que não conheço. Quando a pessoa vai embora, eu falo, da onde eu lembro dessa pessoa? Hoje, hoje, hoje a gente eu tenho uma dica, tem um segredo. Ó. Quando esquecer o nome de alguém assim na rua, aí você fala, você tem Facebook? Você tem Instagram? Hoje você pode falar, como que tá seu nome no Instagram? Aí você, uma Nossa, boa, sacada. boa. Eu vou usar Entendeu? essa. Eu vou usar essa porque é realmente trágico. Eu já conversei com pessoas sem lembrar o nome, porque eu não consigo lembrar mesmo. Gente, foi muita gente.
E às vezes é mais fácil as pessoas saberem quem eu sou do que eu saber quem elas são. Mas eu não vou deixar de dar atenção. Puxa vida, ela lembrou, aquilo faz parte da vivência dela. Sou eu que vou estragar? Eu não. Eu faço vexame. É isso mesmo, Reginaldo. A gente abraça, beija, manda beijo pro filho, pro pai. Depois que ela fala assim, mas minha mãe já morreu. Pois é, então. Eu lembro, poxa, é isso mesmo. Olha, meus sentimentos. E assim vai, né? Exatamente. E aí, gente, tá bom? Foi divertido hoje, né? Pois é, é divertido. Mas assim, acabamos com a vergonha alheia, porque amanhã eu gostaria muito que você falasse dessa questão do humor com um pouquinho mais de seriedade. Não sei se é. Como eu Sim. vou fazer isso? Mas vamos tentar. Vamos falar dessa questão do humor. Vamos continuar. É um pouco disso que a gente está falando. Trazer outros exemplos, né? Ver se a gente consegue. Para, de alguma forma, ir estruturando essa ideia de rir de si mesmo. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais nós compreendemos. Algumas pessoas têm habilidades, né, de entender já de cara, outras não. Mas falando, repetindo, como diz Freud, repetir, relembrar e elaborar é sempre o nosso trabalho. What? Repetir, relembrar e elaborar. Esse é o processo analítico. A gente repete na análise, repete, relembra e elabora. Ou seja, relembrar de uma outra posição. Então, olhar para o passado a partir do olhar de hoje, pensando sempre que a gente não deve julgar, não sem julgamento, só vamos olhar como aquela criança, como aquele adulto precisou interagir numa determinada situação. Então, talvez possamos rir disso. Tem um exemplo de um escritor, Jorge Forbes, em uma análise dele, isso está público, então posso citar. Ele estava atendendo uma determinada pessoa que ela contava as tragédias da vida, como se, segundo ele, como se fosse algo a ser idolatrado. Então, era uma pessoa muito voltada para o eu, um narcisismo negativo do eu, né? Que é difícil se relacionar com pessoas assim, que ela tem a dor dela é maior, enfim, a gente já até falou disso nesses dias, né? Tudo dela é mais tensionado, enfim, tem maior relevância. E numa dessas análises, ele começa a rir de uma história, o analista. E ela, séria, fala, mas você está rindo da minha história? E ele disse, eu estou, e você ainda não. Então, esse é o ponto, Então, se a gente puder rir da nossa própria história, a gente transformará esse olhar do que aconteceu em outro olhar e vai ressignificar de alguma forma. Muito interessante, Henrique, você está trazendo o riso como uma ferramenta de bem-estar, né? Exatamente. Uau, que incrível. Eu acho que depois dessa série do riso que você quer falar, eu vou querer que você fale do choro. Do choro. Porque, na verdade, a gente pode chorar de rir também, né? Pode chorar de rir. Pode chorar de rir, que é o que acontece. Dá tema aí, podemos chorar de rir, podemos chorar de prazer. Vamos apimentar esse negócio aí, Tem choro de riso, tem choro de prazer, tem choro de todo tipo, hein? E podemos chorar de raiva. Com tudo isso. De raiva também. Podemos chorar de raiva. Nossa, quem nunca chorou de raiva? Oxi. Pois é, eu tô achando isso aqui tá começando a ficar mais interessante. Mais a minha cara, sabe? A gente vai colocando... Boa. Eu estava me lembrando aqui da canção do Eterno Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E não ter a vergonha de ser feliz. Porque tem muita gente que tem vergonha de ser feliz. E eu vou te dizer outra coisa, Henrique. Fala. Depois você elabora só. Por que as pessoas têm vergonha de ser felizes? A gente falou hoje, Porque elas estão pensando mais no outro do que em si mesmas. Mas me diga o que você ia dizer. Não, uma das questões hoje que eu vi muita gente colocar posts, aliás, eu morro de rir dos posts das redes sociais, sejam elas no Instagram, sejam elas no
no Facebook, quando as pessoas querem dizer alguma coisa, a gente lê aquele post, sabe, isso aqui é problema teu, né? Não é da outra pessoa. E elas começam a criticar o outro. Não, porque as pessoas põem no Facebook que a vida tá boa, que não sei o quê, mas no final elas estão sofrendo muito. Mas para quê? É desnecessário eu falar isso, porque é lógico que eu não vou colocar no Facebook as minhas tristezas. Para quê? É óbvio, Eu vou né? colocar aquilo que é bonito. Eu, então, se eu vou daqui até Lisboa, o caminho é tão bonito, eu encho de fotos para vocês verem no Facebook. Aí tem gente que Só, fala, você não trabalha? Você só está passeando? Não, eu estou trabalhando, eu só aproveito a vida. Qual é o problema que você tem com isso? Então, e, às vezes as pessoas têm vergonha de ser feliz. tem, não, e se O você que que estiver os passeando também, não é problema do outro, né, também, né? Você passou a vida passeando, que daí? Que bom, né? Então é inveja, então, né? Gente, essa sou Que eu, hein? bom. Passou a vida passeando. Eu tenho uma sobrinha que hoje ela mandou um recadinho para mim. Ela vê live. Ela mandou um recado para mim. Tia, como que ela falou? Tia viajante. Eu tô pensando em não sei para onde você quer ir comigo. Eu falei, demorou, querida. Você só avisa com antecedência para eu poder remarcar a minha vida. Mas assim, as pessoas podem pensar que não é um trabalho. Só que quem me convidou precisa da minha companhia, faz parte da nossa história. Estamos firmando laços que faz sentido. Eu vou trabalhar. Olha que trabalho lindo, cada um escolhe o trabalho que quer. Ótimo, exatamente. É Então verdade, tá bom, Henrique. gente. Eu acho que tá Amanhã bom por estamos hoje, né? aqui. Ah, até Muito amanhã. bom. Olha, Um hoje você, abraço para todo mundo. você nos deu uma live muito, muito feliz. Que bom que nós conseguimos nos alegrar juntos aqui. Estou feliz de estar aqui com vocês. Todos um abração. Não vou falar o nome de todo mundo, senão vou esquecer. Eu vou ter que voltar aqui para lembrar o nome. Ainda não decorei o nome de todos. Mas é bom estar com vocês e espero vocês amanhã também. É bom E estar vocês com têm algum tema? Antes vocês. da gente sair, a gente continua nessa questão do humor? É isso mesmo? Vocês querem falar de alguma outra coisa? Eu preciso saber mais de humor. Eu preciso que você nos Tá. dê mais, porque eu estou achando que essa ferramenta é uma ferramenta saudável, que nós usamos muito pouco. Nós queremos essa história de ser solidários com o outro e queremos ficar chorando o tempo todo a dor do outro. E nós precisamos começar a viver com qualidade de vida em meio aos nossos causes. Olha, a Júlia está aqui também. Não estou conseguindo ver. Que bom, que bom, que bom, que bom. Que Nossa, tanta bom. gente mais falou. O homem está tudo. Ah, pois é, estão dizendo que você está giro hoje. Tô giro? Tô giro. É giro. Gente, o giro aqui em Portugal é bonito, tá? É Então, mesmo? Que bom que vocês gostaram. o Reginaldo falou que o humor é muito bom. Então vamos continuar amanhã cheios de humor e vamos fazer essa semana alegre, independente do que esteja Vamos. acontecendo. E se vocês Como conseguirem que a gente levar para precisa. casa a alegria da live, é a vida. É a vida. Tchau. Obrigada, obrigada, gente.